Boa noite, alunos e alunas da orquestra! Você que está entediado na sua casa de quarentena, bora usar essa energia para aprender um pouco mais sobre as notas e sobre a música. Revisando o que a gente aprendeu nas últimas semanas sobre os nomes das notas, vocês lembram? Qual era a primeira nota? Isso mesmo, era a nota Dó. Depois, vão falando comigo. Depois do Dó vem o Ré, depois do Ré vem o Mi, depois vem o Fá, depois o Sol, depois o Lá e por fim o Si. E depois do Si vem o quê? Não estou ouvindo. Isso mesmo, volta tudo de novo para a nota Dó. Daí vocês vão subindo essas escalas até acabar o espaço do seu instrumento. A aula passada a gente começou a entrar um pouco de ritmo, não sei se vocês lembram, a gente bateu palma, viu um pouquinho do ritmo das músicas, né? Então, revisando um pouco sobre os nomes, os tipos e tempos das notas. Primeiro vem a semibreve, que ela é bem caracterizada com uma bolinha cheia. Assim, uma bolinha assim, bem grande, branquinha, e não tem nenhum risquinho extra nela. Depois da semibreve vem a mínima. A mínima é uma bolinha branca, porém ela já tem um cabo do lado direito. Depois da mínima, ela evolui para o quê? Uma bolinha fechada, que é um tempo menor. Depois da bolinha fechada, ela vai para uma bolinha fechada com a haste e depois vem uma colcheia, por isso que ela se chama colcheia. E depois da colcheia, vem a semicolcheia, que é parecida com a colcheia, que é uma bolinha preenchida, uma haste, uma colcheia em cima e vai outra colcheia embaixo. Então vocês podem ver que elas são quase uma evolução das notas, ou seja, daí elas vão ficando mais rápidas, com um tempo menor. A gente já vai falar sobre os tempos dela. Lembrando também que na terceira linha do pentagrama, a haste ela pode estar ou para cima ou para baixo da bolinha. Se ela estiver para cima, tem que estar sempre do lado direito. Se estiver para baixo, tem que estar do lado esquerdo. E todas as notas consequentes, elas estarão com a haste do lado esquerdo. Lembrando também que a colcheia, ela também tem outro tipo de representação se elas estiverem juntas. Às vezes elas não vão vir isoladas assim, bonitinha, igual a mínima e a semimínima. Elas vão estar, às vezes, o quê? Com esse tracinho ligado. Ou seja, você pode imaginar como se essas duas risquinhos, dois apóstrofes, eles se uniram. Então, às vezes, quando elas vêm duplas, elas podem vir juntas assim, ou a semicolcheia, elas podem vir duplas assim. Então, pessoal, vamos dar continuidade. A gente vai falar sobre a correlação das figuras de notas e dos seus tempos, respectivamente. Vamos imaginar que a semibreve é uma pizza, ou um brigadeirão, para quem gosta de doce, e vamos imaginar aqui que ela é um inteiro, ok? É um inteiro. A Daniela explicou na sala de aula que a mínima ela é a metade do tempo da semibreve. Quantas mínimas eu preciso para montar uma semibreve? Eu preciso de 2 mínimas. Então é justo eu escrever que a mínima é a metade do tempo da semibreve, ok? Vou escrever aqui, a mínima é a metade do tempo da semibreve. Tudo com relação à semibreve. E a semínima? Eu preciso de quantas semínimas para montar uma semibreve? Olha só, eu preciso de 2 semínimas para montar uma mínima. E eu preciso de 2 mínimas para montar uma semibreve. Então eu vou precisar de 4 semínimas para montar uma semibreve. Então é justo dizer que a semínima ela equivale a 1/4 do tempo da semibreve, ok? Perfeito. E a colcheia? Eu preciso de quantas colcheias para montar uma semibreve? A colcheia ela é a metade do tempo da semínima. Se eu preciso de 4 semínimas, eu vou precisar de 8 colcheias para montar uma semibreve. E a semicolcheia? Semicolcheia é a metade do tempo da colcheia. E eu vou precisar de 16 semicolcheias para montar uma semibreve. É matemático, se vocês pararem para observar, sempre a nota seguinte ela é o dobro da nota anterior, ou a metade do tempo da nota anterior, se a gente for parar para pensar. Aqui a gente tem um inteiro, aqui a gente tem a metade, aqui a gente tem 1/4, 1/8, 1/16. É sempre a metade do tempo da nota anterior. Entenderam? Perfeito. Então vamos continuar agora falando sobre fórmulas de compasso. O que é fórmulas de compasso? É uma fraçãozinha que sempre vem no início de cada partitura, certo? Você pode pegar qualquer partitura que você tenha na sua casa,
ou na internet, baixa, só por curiosidade mesmo para olhar, você vai ver que sempre depois da clave, seja de sol, de fá ou de dó, vem uma fraçãozinha. Mas para que serve essa fraçãozinha? Essa fraçãozinha tem duas funções. A primeira delas é indicar qual é a figura que vai valer um tempo dentro de um compasso, e a segunda delas é indicar quantas figuras de um tempo são necessárias para preencher um compasso. Então vamos lá ver na prática agora como é que vai funcionar isso. Vamos fazer agora a fórmula de 2 por 4. Vamos imaginar que são 2, tá, gente? Peraí, escrever direito, né? Vamos imaginar que a gente tem uma fórmula de compasso 2 por 4. O denominador, sempre o denominador de qualquer fórmula de compasso, ele vai servir para indicar para a gente qual vai ser a figura que vai valer um tempo dentro do compasso. Beleza. E o numerador, ele vai servir para indicar quantas figuras de um tempo são necessárias para preencher um compasso. Tudo certo até aí? Ok. Então vamos lá ver. O denominador serve para quê mesmo? Para indicar qual vai ser a figura que vai valer um tempo dentro do compasso. Então vamos ver na prática, a gente vai montar agora na prática o compasso 2 por 4. Qual vai ser a figura que vai valer um tempo no compasso 2 por 4? A gente volta para cá. Qual é a figura que tem um denominador igual a 4? Olha aí com carinho. Qual dessas figuras tem um denominador igual a 4? Isso aí, exatamente, é a semínima. Então olha só, aqui no 2 por 4 a gente já sabe, porque o denominador que é 4 indica pra gente qual é a figura que vai valer um tempo, que a figura que vale um tempo é a semínima. Então olha só, a figura que vale um tempo aqui nesse compasso é a semínima. E o numerador, que é esse 2 aqui, ele indica pra gente quantas figuras de um tempo a gente vai precisar para preencher um compasso. Quantas figuras de um tempo a gente vai precisar para preencher um compasso? 2, exatamente. Coisa linda, né? Olha só, coisa fofa. 2 semínimas preenchem um compasso. Eu vou fazer as linhas de compasso agora de vermelho, só para identificar direitinho, tá? Beleza? Ok. Aqui a gente tem um compasso. Aqui a gente tem um compasso fechado. Dúvidas? Vamos botar uma outra fórmula de compasso só para ver se a gente entendeu mesmo. Deixa eu botar uma outra aqui. 3 por 2. Vamos lá de novo. 3 por 2. O denominador ele serve para quê? Ele serve para indicar qual vai ser a figura que vai valer um tempo dentro do compasso. Agora vamos olhar aqui. Qual é a figura que tem um denominador igual a 2? Qual delas? Olha aí. 3 segundos para você pensar. Exatamente. É a mínima. É a mínima que vale um tempo dentro do compasso. Então aqui ó, a gente já sabe que a mínima vale um tempo dentro do compasso. E quantas mínimas eu preciso para montar um compasso? É o numerador que diz pra gente. Quantas mínimas? Olha só. 3. Eu preciso de 3 mínimas para montar um compasso. Coisa linda. Tá ridícula essa mínima. Eu preciso de 3 mínimas para montar um compasso. Aqui a gente já tem um compasso fechado. Peraí, deixa eu botar de vermelho para ficar bonitinho. Pronto. Tá igualzinho. Pronto. Aqui a gente tem 3 mínimas. Só que olha só, na música, a gente não vai escrever uma música só com semínimas e a gente não vai escrever uma música só com mínimas. Dentro dessa fórmula de compasso, existem milhares de outras formas que eu posso escrever os compassos que não sejam só com mínimas. Então vamos pensar em formas alternativas, obedecendo a essa fórmula de compasso, que a gente possa preencher esse compasso. Vamos lá pensar. Aqui, no 2 por 4, a gente já sabe, só recapitulando, que a mínima ela é a figura de tempo que equivale a um tempo dentro do compasso. Lembra da aula passada que o Daniel falou das palmas? Ele falou que a mínima equivale a uma palma dentro do compasso. Não é isso? Exatamente. Então, olha só. Aqui eu vou precisar bater a palma 2 vezes, porque são duas semínimas, desculpa. Já estou me confundindo com o negócio. 2 semínimas dentro do compasso. E se a gente quiser escrever de uma outra forma? Se eu quiser escrever de uma outra forma, aqui eu tenho 2 semínimas. Que figura que eu posso usar? Vamos ver uma figura um pouco mais longa. Eu posso substituir a semínima pela mínima. Só que olha só, vamos pensar aqui. A semínima ela é a metade do tempo da mínima, certo? Então se eu tenho 2 semínimas aqui, ó, 2 semínimas aqui, e eu quiser transformar essas 2 semínimas em mínima, cada uma delas vale um tempo.
não é? A gente descobriu aqui na fórmula de compasso. Quantas mínimas eu vou precisar? Se a mínima é o dobro do tempo da semínima, eu só vou precisar de uma mínima. Porque, ó, a mínima, nesse compasso, nessa fórmula de compasso em que a semínima vale um tempo, a mínima ela vai valer 2 tempos. Entenderam? Dúvidas daí? Beleza. E se eu quiser preencher de uma forma um pouco diferente, só para complicar mais um pouco, a gente vai parar aqui nesse terceiro compasso, mas vamos lá. Se eu quiser preencher de uma outra forma, se eu quiser usar, por exemplo, colcheias, quantas colcheias eu teria que usar para preencher esse compasso? Olha só, a semínima equivale a um tempo. Se a semínima equivale a um tempo, a gente descobriu aqui na fórmula de compasso que a semínima no compasso 2 por 4 ela vale um tempo. Então, quantas colcheias eu vou precisar? Aqui a gente descobriu, ó, que eu preciso de 2 colcheias para completar uma semínima. Se eu preciso de 2 colcheias para completar uma semínima e aqui eu tenho de 2 semínimas, quantas colcheias eu vou precisar? Exatamente, eu vou precisar de 4 colcheias. E aí a gente já vai utilizar o conhecimento que a gente aprendeu em Dagorinha com o Daniel. Que a colcheia ela pode ser escrita dessa forma, certo? Ok. E aqui a gente tem nossa primeira micromúsica já montada. Ok? Agora vamos continuar no compasso 3x2. Só para a gente entender um pouquinho melhor. Aqui no compasso 3x2 a gente viu que ele é diferente do 2x4. Por quê? Porque qual é a figura que vale um tempo no compasso 3x2? A gente descobriu, porque o denominador é 2, a gente descobriu que a figura que vale um tempo nesse compasso é a mínima, certo? E que eu vou precisar de 3 mínimas para completar um compasso. E se eu quiser preencher de outra forma, que não sejam 3 mínimas, o que eu posso usar? Vamos voltar aqui. Se eu quisesse usar uma semibreve, eu poderia? Poderia. Eu descobri que a semibreve ela é o dobro do tempo da mínima. Isso quer dizer, eu preciso de 2 mínimas para completar uma semibreve. Então aqui, ó, eu poderia substituir essas 2 mínimas por uma semibreve? Sim, eu posso colocar uma semibreve aqui, mas mesmo assim, ó, a mínima aqui é para completar esse compasso eu preciso de 3 tempos. E aqui a gente descobriu que a figura que vale um tempo, diferente do compasso 2x4, que era semínima, a figura que vale um tempo aqui é a mínima. Então, olha só, aqui eu tenho um tempo, aqui eu tenho um tempo e aqui eu tenho um tempo, certo? Aqui a gente descobriu ó, que a mínima é a metade do tempo da semibreve. Se a mínima é a metade do tempo da semibreve, isso quer dizer que a semibreve é o dobro do tempo da mínima. É só uma correlação. Então, aqui eu tenho 2 mínimas que valem 2 tempos. A semibreve vai valer quantos tempos aqui? A semibreve vai valer 2 tempos nesse compasso. Mas eu preciso de quantos tempos para preencher um compasso? Vamos lá no numerador. Eu preciso de quantos tempos para preencher um compasso? Eu preciso de 3 tempos para preencher um compasso. Então aqui ainda está faltando quanto tempo? Um tempo. De que forma eu posso preencher esse um tempo que falta? Eu não quero usar mais a mínima, que a gente já descobriu que a mínima vale mais um tempo. De que outras formas eu posso completar esse tempo? Se eu quisesse usar a semínima, quantas semínimas eu precisaria usar para completar esse compasso? Vamos lá. Nesse compasso 3x2, especificamente, a mínima ela vai valer um tempo, certo? Se a mínima vale um tempo, a semínima vale quanto tempo? A semínima é metade do tempo da mínima. Se a mínima vale um tempo, a semínima vale meio tempo. Então, se eu quisesse completar com semínimas aqui, eu precisaria de mais 2 semínimas para preencher esse compasso. Mas por quê? Porque a figura que vale um tempo nesse compasso, porque o denominador é 2, é a mínima. E eu vou precisar de 2 semínimas, porque cada uma delas vale meio tempo. Então, 2 mais 1, a gente tem 3 e fechamos o nosso compasso. Entenderam até aí? A gente vai ver mais 2 fórmulas, só para garantir. Olá novamente! E agora vamos falar um pouquinho sobre o 4x4. Como você lembra, aqui é o numerador e denominador. O número de baixo ele vai dizer qual tipo de nota que vai ser usado e o número de cima vai mostrar quantas notas são necessárias desse tipo para completar o compasso. Ou seja, como a gente estava dizendo das palmas, o número de cima é o número de palmas que vai ter cada compasso e o número de baixo vai dizer o tempo que cada palma vai ter, entendeu? Que tem palma que é rápida, tem palma que demora um pouquinho mais e quais vai ser as notas que elas vão completar, certo? No 4x4, tá vendo esse 4 grande? Esse 4 grande é qual tipo de nota?
Vejamos na tabela. 1 por 4, isso mesmo, acertaram. Ou seja, a base dela vai ser a semínima. Ou seja, duas semínimas formam uma mínima. Duas mínimas formam uma semibreve. Logo, 4 semínimas formam duas mínimas que formam uma semibreve. Ou seja, aqui vai dizer o quê? Que eu vou precisar de quantas semínimas para formar o compasso? 4 semínimas. Ou seja, vai ser 1, 2, 3 e 4. Certo? Só usar o vermelho aqui para fechar o compasso. Ou seja, está dizendo o quê? Eu vou usar 4, esse compasso, ele vai ter 4 semínimas. E como que a gente vai adaptar ele às nossas necessidades? Por exemplo, duas semínimas, elas não valem uma mínima? Ou seja, se eu tiver, por exemplo, o que eu posso ter aqui é uma mínima. Eu posso ter uma mínima e duas semínimas. Ou seja, porque essa aqui vale 2 semínimas e as duas semínimas aqui. Ou, às vezes, não sei se vocês lembram, uma semínima, ela pode ter duas colcheias. Daí você vai brincando de quebrar. Em vez de botar uma semínima aqui, eu vou botar duas colcheias aqui. Daí você bota aquelas colcheias ligadinhas assim, ó. Lembra que quando elas estão juntas, as bandeirinhas, as colcheias delas, elas se ligam. Ou seja, uma semínima, duas colcheias, não, uma mínima, duas colcheias e uma semínima. Tudo isso vai dar os 4 tempos. No caso da palma, como que a gente pensaria? Lembrando que um tempo é uma palma. Isso aqui valeria 2 palmas, essas duas valeriam uma palma e essa aqui valeria uma palma. Ou seja, seria, por exemplo, tá, 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 tá. Ou seja, em uma palma eu fiz tata. Ou seja, seria 2 palmas para cá, tata, uma palma para cá e uma palma para cá. Brincando um pouquinho mais, por exemplo, vamos começar agora com colcheia. Vamos fazer de novo, por exemplo, mais uma colcheia aqui, 2 colcheias. Vamos fazer uma mínima e mais 2 colcheias. Aqui também tem, lembra? Como é 4 por 4, isso aqui dá uma mínima que dá um tempo. Isso aqui dá uma mínima que dá 2 tempos. Isso aqui também dá uma semínima que dá um tempo. Somando os 4 tempos. Certinho? Esse aí é o 4 por 4. Porém, ainda temos outro compasso. O 3 por 8. 3 por 6. 6 por 8. De novo, vai, começa de novo. Temos ainda o outro compasso, o 6 por 8. 6 por 8. Gente, sempre vê primeiro o número de baixo, o tempo que vai durar a palma. Qual dessas notas aqui que tem o 8? Isso mesmo, a colcheia, ela é 1 por 8. Lembra? 1 por 8, 6 por 8. É bem parecido. 1 por 8, 6 por 8. Veio de baixo. Ou seja, o tempo que ele vai utilizar como base é a colcheia. E quantas colcheias completa o compasso? 6 colcheias. Opa! Lembra? A gente viu 6 colcheias completa o compasso. Então vamos ver aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, o compasso vai ser formado de 6 colcheias. Ok? Porém, lembra que a gente viu? Cada colcheia, ela tem, as 2 colcheias, elas formam uma semínima. Então também esse compasso pode ser escrito como 3 semínimas. Ok? Ou seja, essas duas podem formar isso aqui. E assim as músicas elas vão indo. E agora nós vamos continuar falando sobre as figuras de pausas, ok? Assim como as figuras de notas são importantes, que elas fazem o tempo de som da música, as figuras de pausa também são importantes.
que equivalem aos tempos de silêncio da música, que não deixam de ser importantes também. Então agora vamos lá explicar. A gente tem a semibreve e a figura de pausa correspondente a essa figura de nota que é a semibreve, que é a pausa da semibreve. E ela é escrita na quarta linha, lembrando sempre que a gente escreve o quê? A gente conta a linha de cima para baixo ou de baixo para cima? De baixo para cima. Então aqui a gente tem a primeira linha, segunda linha, terceira linha, quarta linha a gente faz um retângulozinho de cabeça para baixo. É como se fosse um chapeuzinho de cabeça para baixo, ok? A mínima, aqui a gente tem duas, mas essa pausa é correspondente só a uma delas, tá? Porque a gente já aproveitou o visual da outra parte. Aí a pausa de uma mínima, ela é escrita na terceira linha, um retângulozinho para cima, como se fosse um chapeuzinho de cabeça para cima. E essa mínima, que é essa pintadinha que a gente já aprendeu, é como se fosse uma cobrinha, né? Você escreve uma cobrinha assim, preenchendo todo os cinco linhas do compasso, do pentagrama. Agora vamos ver os outros figuras de pausa. Figuras de pausa da colcheia e da semicolcheia. Lembrando que a colcheia é igual à semínima, porém ela tem aquele negocinho em cima, que vai dar aquela colcheia, e quando estão várias juntas, elas estão juntas. Ou seja, essa figura de pausa que vai ser uma bolinha que sobe quase até a segunda linha e desce, que é parecendo um 7, ela vai significar a pausa de uma colcheia. Lembra, essa pausa não é as 4, é de apenas uma, ou seja, em vez de colocar essa, coloca a pausa e outras 3 colcheias. Vocês vão ver isso bastante nas partituras. E a pausa de semicolcheia, em vez de aqui não era uma bolinha, no caso como é 2 tracinhos em cima, vai ser dois tracinhos, 2 setes, ou como se fosse outra perninha do 7. Então vai ser 2 bolinhas ligando a haste, entendeu? Para significar a pausa de uma semicolcheia. E agora começa a nossa aula prática! Vamos agora pegar tudo que a gente aprendeu na aula teórica e botar em prática. Então se prepare aí no sofá da sua casa, na cama ou onde quer que você esteja, que a gente vai bater palma e vamos agora botar em prática tudo que aprendemos. Lembrando somente que o compasso, o de cima é o numerador e o de baixo é o denominador. No número de baixo, ele vai significar a nota base que a gente vai utilizar. Qual nota que tem 1/4 de tempo? Eu vi alguém falar isso mesmo, a semínima. Ou seja, 2 semínimas que elas vão completar o compasso. Como está aqui, ó, completar com 2 semínimas. E lembrando também as pausas, essa é a pausa de semínima e essa é a pausa de colcheia. Então eu vou pedir para minha amiga percussionista iniciar as palmas. A gente vai batendo palma e falando tá. Ok? Então vamos começar. Vai lá. 3, 2, 1. Tá, tá, tá. Tá, 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 tá. Tá, tá, tá. Tá. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Tá. Entendeu? Mais uma vez. Vamos de novo? Mais uma vez. Palma, palma. Tá, tá, tá. Tá, 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 tá. Tá, tá, tá. Tá. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Isso mesmo, você conseguiu. Muito bom, continue treinando em casa, faça exercícios e vamos nos vendo no próximo episódio. Então agora vamos para a tarefa para casa. Nós teremos 2 tarefinhas para casa. Esse exercício que vocês fizeram com o Daniel, ele é apenas o primeiro pentagrama de uma folha todinha de diversão que vocês terão nessa semana. Esse é o Pozzoli. A gente vai passar para casa a primeira série, vai escritinho, vai tudinho escrito no WhatsApp para vocês, só para ninguém ficar na dúvida do que é para fazer ou não. A gente vai disponibilizar o método para vocês todo, mas só é necessário fazer e a gente vai pedir que vocês gravem. Assim como o Daniel também fez, batendo palma e cantando, a gente vai pedir para que vocês gravem e passem para o seu professor de instrumento. Esse é o exercício de ritmo que vai essa semana para casa. E a gente tem também aqui o exercício que foi semana passada,
para responder em casa, que não deu para fazer tudo porque a gente ainda não tinha ensinado fórmulas de compasso. Então, essa semana a gente vai cobrar, vai continuar o mesmo exercício, a gente vai cobrar ele totalmente respondido no final de semana, tá ok? E em breve passaremos mais informações de como será cobrado esse exercício. É isso.